Estamos aqui na Rádio Haste para falar sobre economia, né, professora Priscila, Gabriela? Um prazer tê-los aqui na Rádio Haste. A Priscila pela segunda vez, já esteve na comemoração de um ano da rádio. Foi. Prazer tê-la aqui de novo. Obrigada. Gabriela, sinta-se à vontade. Obrigada. Nós vamos falar sobre aqui, sobre uma pesquisa, né, que vocês estão realizando. Isso. No âmbito da cesta básica, o custo da cesta básica, né? Isso. Vamos começar logo com uma pergunta que eu acho que é crucial. Qual é a importância desse projeto? Bem, o objetivo do projeto é oferecer para a sociedade um indicador de inflação. Como não existe um local, a gente pensou em oferecer né? E o mais fácil e o mais prático que a gente conseguiu é o custo da cesta básica, que é uma medida de inflação alimentar que impacta basicamente na população mais pobre, uma vez que eles são itens da alimentação básica. Você chegou a perceber se a sociedade aqui em Serra já sente o reflexo dessa pesquisa? Já tem essa informação? Não ainda, porque a gente teve alguns problemas na questão da divulgação. Sim. E aí a gente está começando a se organizar na divulgação. Certo. Agora. Tudo bem. Vamos para a segunda pergunta. Quais os maiores desafios a serem superados nessa pesquisa? Então, é uma pesquisa que é feita por mim, mais 4 professores, Gabriela e mais 2 alunas. E o maior desafio mesmo é a questão do custo da pesquisa. Quem são as outras pessoas envolvidas? As outras alunas. Vamos dar créditos. Então vamos lá. As alunas, além de Gabriela, né? Tem Maria Vitória e Sim. tem Mica. Todos do curso de Ciências Econômicas. Todos do curso de Ciências Econômicas. E os professores colaboradores, aí a gente tem a professora Lorraine, o professor Adelson, a professora Vernândia e a professora Patrícia. Certo. Ok. E qual foram os maiores, mais alguns outros desafios que vocês querem citar? Além da questão do custo, porque é tudo arcado pelos professores, né? A gente também tem a questão da rotatividade de estabelecimentos, assim, no sentido de que a gente começa, passa um tempo com um, e aí depois ele fecha, ou ele cai muito o movimento, ele começa a não ser tão representativo, a gente tem que fazer a troca. Vocês não conseguiram ainda ajuda financeira na universidade? A gente já foi agraciada pelo BEST, mas o problema, o maior custo da gente, na verdade o principal, é o custo de transporte das alunas para ir nos estabelecimentos. Sim. E aí é mototáxi não tem recibo, mototáxi não tem nota fiscal, e aí a gente não consegue usar o dinheiro do BEST para isso. Qual foi a fonte que vocês foram buscar esses dados? Vocês vão diretamente nos mercados? Isso. A gente tem uma seleção de estabelecimentos que a gente, periodicamente, né, toda quarta-feira de cada mês, a gente vai a esses estabelecimentos para fazer a coleta dos preços, né? A coleta é feita, as meninas podem fazer por celular, e aí a planilha já se preenche automaticamente, né? Gabriela às vezes gosta de fazer no papel, ela fica mais confortável, depois ela só atualiza, e aí já sai todos os cálculos. Então no mesmo dia a gente já sabe o preço de cesta básica, o custo da cesta básica e todas as outras informações. Como é que vocês definem a amostragem? Quais são os mercados principais assim, que vocês têm? Assim, a gente não vai dizer quais são porque é uma regra nossa, né? Mas basicamente o projeto começou em 2017. Em 2017 a gente fez uma pesquisa nos bairros com moradores, né, do bairro, a gente calculou uma amostra para saber onde é que eles adquiririam aqueles itens, né? E com base na resposta deles, a gente selecionou os que eram mais divulgados, que eram os mais procurados. Com o passar dos anos, veio os atacadores, né, o atacadão, a sair e mudou um pouco o perfil. E alguns estabelecimentos fecharam, né? E aí a gente teve que só fazer uma reordenação, né? Com esses novos equipamentos, né? Então, hoje a gente já tem mais ou menos eles estabelecidos, né? E a gente sempre vai nos mesmos. Esse ano a gente teve 2 mudanças exatamente por isso. O estabelecimento começa a cair o desempenho, a gente percebe que ele vai fechar, então a gente para de ir porque ele já não é
tão relevante dentro do espectro, né? Dentro do mercado. E aí a gente procura o que está apresentando maior demanda da população. Gabriela, prazer tê-la aqui na rádio. Conte um pouco do seu trabalho dentro dessa pesquisa. Bom, como a Priscila falou, a gente vem toda quarta-feira, a última quarta-feira do mês. Como eu venho de fora, para mim tem essa dificuldadezinha financeira. Mas, assim, dificuldade mesmo, eu, falando por mim particularmente, não tenho nenhuma. A gente vem, coleta os preços nos supermercados, adiciona na planilha, como a Priscila falou, e ela automaticamente já mostra tudo, o custo da cesta, o preço médio de cada item. E aí, depois disso, a gente vai procurar em sites como a Companhia Nacional de Abastecimento, o CETEA, para pesquisar, para saber por que aumentou, por que diminuiu, mais ou menos. E é basicamente isso. Assim, da minha parte, não tem nada muito difícil para fazer. Certo. A gente está se programando para fazer um segundo vídeo. Esse primeiro vídeo a gente está focando mais diretamente na pesquisa e no segundo vídeo a gente vai falar de alguns conceitos que são importantes. Para encerrar esse vídeo, uma pergunta que também eu acho que é importante. Vocês já identificaram alguns ajustes que precisam ser feitos na pesquisa? Sim. A ideia é fazer a coleta 2 vezes no mês, a cada 15 dias, né? Para ter um dado mais acurado, assim. Que é, na verdade, como ocorre pela metodologia do DIEESE, que é onde a gente se baseia. A pesquisa é feita a cada 15 dias, né? Mais ou menos. A questão é, como eu te disse, né? Tem o custo do transporte das meninas, né? Tipo, a Gabriela mora em Salgueiro, então tem que pagar o transporte para ela vir, o mototáxi, né? E aí vai ficando um pouco pesado para fazer 2 vezes, mas é uma coisa que a gente pensa em fazer mais na frente. E um projeto futuro, que eu espero que dê certo, é a gente conseguir expandir o projeto para outras cidades circunvizinhas, aproveitando os alunos que moram nessas cidades. Porque uma coisa que a gente percebeu é que os alunos, eles têm dificuldade de participar do projeto de extensão por não residirem em Serra Talhada, como é feito em Serra Talhada, né? Então, seria uma forma deles participarem do projeto, mas fazendo para a sua cidade. Então, no caso, a Gabriela faria para Salgueiro, junto com outro aluno, algum faria para Floresta, outro faria para Triunfo, ou seja, as cidades que a gente conseguisse abarcar dentro do projeto. Só que isso também é custo, né? Porque apesar da cidade não ser, Salgueiro não ser tão grande quanto Serra Talhada, mas que aquilo que não há deslocamentos, né? São 100 quilômetros daqui para Salgueiro, né? Mas eu estou dizendo dos alunos dentro de Salgueiro mesmo. Ah, dentro de Salgueiro, sim. E aí, eu moro em Triunfo, então assim, nem todos os supermercados de relevância estão no mesmo lugar, né? Tem bairros que têm os seus supermercados de relevância, né? Então, apesar de ser uma cidade pequena, mas tem esse deslocamento e a gente tem que arcar com ele, né? Então, assim, toda a dificuldade real da gente passa pela questão do financeiro, entende? Então, uma vez que a gente resolve isso, as coisas andam. Claro. Bom, nós temos um outro conjunto de questões para um segundo vídeo. Eu agradeço a vocês pela participação nesse primeiro momento. Tá ok? Obrigada pelo convite. Agradeço. Daqui a pouco voltamos com Gabriela e Priscila na Rádio UASP.